Olá a todos e todas, boa tarde. Nós estamos aqui novamente no seu programa Projeto de Vida, sempre aos sábados, dentro desse período, entre 1 e 2 horas, passando informações, dedicado a você refletir sobre a sua programação existencial. O que é programação existencial? É o projeto de vida, o que você planejou executar, colocar em prática aqui na vida humana. Pelo que a gente estuda, pelos nossos pressupostos, provavelmente muitos fizeram um planejamento prévio antes dessa vida humana. Você tem alguma ideia inata que te persegue desde lá da infância e que faz você refletir sobre algo que você deseja mudar o mundo, fazer diferente, alguma meta evolutiva, algo que você quer deixar como legado? Bem, é sobre isso que esse programa vai tratar. Nós somos, o nosso programa ele é patrocinado, né, e tem um apoio, além da IEC, né, que dá aqui toda a base, a sustentação pela rádio RCI, que é uma instituição que dá apoio, de suporte para as instituições conscienciocêntricas. Nós temos a APEX, que é a Associação justamente do estudo da programação existencial. E a programação existencial é o projeto de vida. Sempre trazemos aí algumas informações, começando com a pergunta do dia. A questão é sobre a métrica da consciência, que é a conscienciometrologia. Então, olhando a métrica, a medida da consciência, vamos imaginar que a gente vai fazer uma avaliação, tentar anatomizar, tentar entender quem nós somos. Tem uma questão que diz o seguinte: considerando a teoria do campo de forças existenciais e tendo como objetivo o parâmetro o completismo existencial, o que é? É você materializar aquilo que você planejou, completar a sua missão, ou seja, fazer tudo aquilo que você gostaria nessa vida humana. Qual que é o tipo de força correspondente aos traços faltantes, que são traços trafais, né? Então, nós temos aí traços, a gente estuda que nós temos 3 tipos de traços. Tem traços que nós temos que são muito bem desenvolvidos, que são trafores. Tem traços que são para desenvolver, mas nós temos, usamos, mas com ainda um certo nível de não tão eficiência, que é o trafar. O que é o trafar? É um traço fardo, é aquilo que você usa mal, né? Aquilo que você tem a desenvolver e todo mundo olha e fala assim, ó, você não é bom nisto. Então, exemplo, a pessoa ainda que tem uma satisfação malévola, olha, você tem esse trafar, você deseja o mal aos outros. Isso é algo que você vai corrigir dentro de um processo evolutivo. Então, existem diversas características que estão trafares. Exemplo, a pessoa nasceu com um problema congênito, ela tem um problema de saúde grave, que ela é impossibilitada de realizar certas coisas. Isso é um traço fardo, isso é algo que ela tem que superar, é algo que não é assim, não joga ela para frente, ela na verdade meio que freia o processo dela. E são coisas de superação, são coisas de ela dá a volta a esse processo. E os trafais, o que são trafais? Eles são traços faltantes. Você imagina que você olha um colega seu e fala, poxa, aquele cara ele é bom em matemática e eu não gosto de matemática. Gostar ou não gostar é uma questão de prática, uma questão de dedicação, não é mesmo? Porque se a gente chegar lá e tiver um bom professor, se a gente pegar um bom livro, olhar hoje vídeos no YouTube, você vai ficar bom. Tudo aquilo que você se dedica, você completa aquele traço que era faltante e torna ele como um traço real, presente. Então, isso são trafais. Então, a pergunta geral que nós deixamos no ar é: quais seriam as forças dentro desse parâmetro que vai te ajudar a completar o que você programou e que muitas vezes te atrapalham quando a gente olha a correspondente dos trafais, ou seja, desses traços faltantes, tá bom? Então, sempre no final do programa a gente deixa e fecha essa questão. Agora, o Caio Polizel vai dar uma dica para nós sobre o momento de autogestão. Vamos a ela e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão.
Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre um tema importantíssimo que é a gestão do tempo. Nós já falamos isso em outro Momento Autogestão, mas eu vou dar aqui um norte, aprofundar um pouco mais no tema tempo e ProExis, tempo e programação existencial, que é um tema que converge com a autogestão existencial. Então, o primeiro momento, primeiro questionamento que eu faço aqui para você é como você vem consumindo o seu tempo no dia a dia, no seu cotidiano. Você vem gastando esse tempo mais e apenas com você, ou você gasta, investe esse tempo, além de você, com outras pessoas, com o seu entorno, com as consciências às quais você interage. Isso é muito importante de parar para refletir, porque em essência, quando nós falamos em programação existencial, nós estamos aqui para interagir com outras consciências e provavelmente a programação existencial sua deve ir além apenas do que o contexto egocármico. Deveria ter um alcance um pouco maior para o grupo ali, para os seus familiares, o seu entorno, não apenas você, ou, além disso, para que tenha um alcance ainda maior, que nós chamamos aqui de polikarma. Mas não é esse o tema principal de hoje. Vamos lá. Então, em uma análise simplista, nós podemos tratar o tema do tempo como algo equânime. Ele é igual para qualquer pessoa, não indistinta a questão da classe socioeconômica, indistinta a questão da instrução daquela pessoa, o tempo ele é comum a todos. E nós deveríamos parar para pensar como administramos esse tempo. É bem bacana pensar num tema aqui importante. Eu gostaria de até enfatizar de onde que eu comecei essa reflexão, que vem ali do Manual da Programação Existencial, um conteúdo que o professor Valdo Vieira nos trouxe já há um bom tempo atrás e que traz essa reflexão sobre o tempo e ProExis, e dali advém as reflexões que farei aqui neste momento. Um ponto importante que o professor Valdo traz é a questão dos 5 minutos. Como é que você investe ou gasta os 5 minutos do seu dia a dia? 5 minutos, obviamente, que compõem uma quantidade enorme de 5 em 5 minutos para compor um dia inteiro, as 24 horas. Ou seja, como é que você, no seu momento de vida, investe esses 5 em 5 minutos, essas 24 horas do seu dia? Provavelmente uma pessoa que está aí na fase preparatória da programação existencial, ou seja, como nós dividimos de 1 a 35 anos, administra a sua carga horária de uma forma diferente. 5 minutos para essa pessoa, com oportunidades, querendo desenvolver, com prioridades diferentes, elas são muito mais marcantes do que 5 minutos para uma pessoa que já está na fase executiva, que está executando, que já calçou os temas básicos da sua programação existencial e que nesse momento começa a refletir como pode fazer para a sua acalmia durante a sua vida. Esta fase executiva, que nós chamamos, ou consecutiva, ela vai dos 36 até os 70 anos de idade. E depois virá a fase conclusiva da programação existencial, que é dos 70 anos em diante, que também o tempo precisa ser muito bem administrado. Provavelmente essa pessoa já está num nível de aposentadoria organizado, ela pode ter um melhor aproveitamento desse tempo dela. Então, a pergunta é sempre, o que é que você faz com o seu tempo no cotidiano? Muitas pessoas ficam pensando muito no passado, e isso não ajuda muito. O passado deveria ser utilizado apenas como pesquisa. O que já aconteceu, quais os aprendizados eu posso ter com aquilo. O presente, muitas pessoas também ficam olhando para aquilo sem pensar no que vem pela frente, ou vivendo um presente dolorido, um presente que não reflete o que pode acontecer no próximo passo dessa pessoa. Ela deve sim aproveitar o presente, mas sempre planejando o seu futuro, o que ela quer dali para frente, porque é hoje que as escolhas precisam ser feitas, buscando atingir os resultados lá na frente. Então, uma pergunta importantíssima, o que você vem fazendo com o seu tempo? Você vem administrando bem? E o professor Valdo traz neste conteúdo sobre ProExis também uma reflexão bem bacana que atrai e que contextualiza a questão de habilidade sua com a inovação. Uma pessoa que é muito focada no passado, presente, ela tem um fechadismo, ela não é tão aberta para o contexto de inovação. Já uma pessoa que é presente e futuro, ela sempre
está aberta a algo que vem de inovação. Então fica aqui o questionamento. O que você vem fazendo com a sua vida? Como você vem administrando o seu tempo, o seu dia a dia, a sua autogestão existencial? Fica aqui uma reflexão. Te encontro no próximo Momento Autogestão. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Voltamos. Agora, pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial e fique conosco. Já voltamos aqui com a programação com a entrevistada do dia, que hoje será a Simone Zanella. Até mais. Voltamos, pessoal. Estamos aqui novamente, né, aqui na minha, na sua, na nossa RCI, no programa Projeto de Vida, que é um patrocínio da Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. São 1h20. Estamos aqui com a Simone Zanella. Tudo bem, Simone? Tudo bem, André. E como que vai? Deixa eu ver aqui. Como que vai? A Simone, ela é graduada em Ciências da Computação, especialista em Recursos Humanos. Ela é brasileira, natural de Videira, Santa Catarina, voluntária da Consciologia desde 2016, docente desde 2016 também. Ela fez um artigo para o congresso que a Apex faz todos os anos, em 2018, com o tema Quanto custa realizar a ProExis, ou seja, a programação existencial. E ela atua justamente em desenvolvimento humano e empresarial. E aí, que te trouxe, que te levou a estudar esse tema, né, que é finanças e propósito de vida? Então, André, eu sempre considerei as finanças como algo importante na minha vida. Acho que desde pequena eu tenho lembranças assim de fatos que me levavam nessa direção das finanças. Mas assim, o que me levou agora nessa condição mais específica foi justamente observar as dificuldades que vêm ocorrendo com esse cenário econômico mundial que vem se apresentando. É um tema que eu gosto, é um tema de pesquisa que eu gosto. E fazer essa convergência de finanças com o propósito de vida eu acho fundamental, né? Justamente por essa questão de como que nós vamos conseguir nos calçar para nós podermos cumprir o nosso projeto de vida. Sim, e me diga uma coisa, qual que seria a importância que as finanças têm na vida do intermissivista ou dessa pessoa que planejou essa vida humana? Mas de antemão a gente já começa a perceber que, teoricamente, a gente vê que as finanças elas são importantes para todo mundo, né? Mas o que a gente pode chamar mais atenção para essa pessoa que tem uma programação, que tem objetivos de vida assim, bem claros, ela quer deixar um legado? Eu vejo a questão das finanças fundamental para o intermissivista. Se nós estamos organizados financeiramente, a nossa tendência interassistencial ela é muito maior. Então, eu trouxe o manual da ProExis, né? Nós temos uma citação do professor Valdo na página 27 do manual da ProExis, onde ele diz assim: não podemos esquecer que a planilha de ProExis é estipulada de acordo com o fôlego evolutivo da consciência. Uhum. Então, nós temos que prestar atenção qual é o nosso fôlego proexológico. E se nós não estivermos nos organizando nessa direção, isso pode comprometer a nossa condição proexológica. E aí, logo na sequência, ele coloca assim, 3 fatores que são extremamente relevantes na vida da Consim. Que é a primeira condição, ele coloca nesta ordem, né, a saúde somática, em primeiro lugar, a autodisciplina constante, e em terceiro ele coloca o dinheiro, né, que é justamente essa questão da segurança econômica. Então, eu vejo que dentro dessa citação e observando a importância do dinheiro na condição proexológica, fica fácil o intermissivista perceber como é que ele pode se calçar, como é que ele pode se organizar. Sim, entendi. Ou seja, a gente sabe que ali é sério, mas o que dá a impressão, Simone, eu não sei se você concorda, é que se a pessoa ela não tem uma menor base do ponto de vista das suas finanças, ela corre o risco de não ter uma liberdade de expressão.
E talvez o maior valor em que uma pessoa que quer ajudar o planeta, que quer colocar as coisas no seu devido eixo, usar diretrizes que a gente chama de cosmoética, ou seja, com uma ética maior aplicada ao cosmos, que não tem assim um ganho secundário, que não faz negocinho. É muito difícil a pessoa ela ser, vamos dizer assim, ser assim braba no sentido de falar não para coisa errada. Sim. Se ela não tiver ali, não ser o dono do seu próprio dinheiro. Sim, e, né, sim. ela ficar muito dependente nos outros. A gente sabe disso. A gente sabe que em determinadas empresas que a pessoa trabalha, ela não pode chegar a público e falar uma coisa que no dia seguinte ela está no olho da rua. Sim, não é? sim. Então, seria por aí? Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. E, no entanto, que eu acho que um dos traços importantes para isso que você acabou de colocar seria a nossa autonomia, né, André? Porque à medida que você desenvolve essa autonomia pessoal, você tem condições de ser dono do teu próprio nariz, né? E isso também tem tudo a ver com as questões tanto financeiras quanto a questão do propósito de vida. Você fica com maior liberdade para você se posicionar, para você poder olhar para aquilo que você entende como cosmoético, né? Abrir mão daquilo que não é cosmoético, porque dentro dessa condição de finanças, eu vejo que é um mundo que nós temos que ficar muito atentos, né? Porque é um segundo para você perder o rumo, para desviar o foco, né? Então nós temos que ficar bem atentos em relação a isso. Um sim, né, que a pessoa dê para uma pergunta do outro pode fazer Toda a diferença. um tamanho comprometimento aí que ela pode se arrepender, né? Exatamente. E quais são os principais fatores que você percebe no seu dia a dia, nessa assistência que você faz, que são bloqueadores do desenvolvimento da vida financeira pessoal? Eu vejo que muitos são os fatores, mas dentro dessa pesquisa que foi feita, eu coloquei até como bases financeiras, eu citei duas principais. A primeira sendo o desconhecimento financeiro. Eu acho que isso acomete o mundo todo. Ainda existe um analfabetismo em relação às nossas finanças, né? E isso é muito sério, porque nós vamos ter que olhar para isso também, buscar as nossas reciclagens e ver até que ponto nós temos condições de compreender as finanças. Porque naqueles 3 fatores que foram citados, né, que nós temos que ter relevância. A questão somática, você não precisa ser médico para você cuidar do soma. Mas você vai ter que ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico para isso. A mesma coisa nós podemos pensar na questão financeira, né? Nós temos que ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico. Então, o desconhecimento financeiro, eu coloquei como primeiro, e até eu faço algumas perguntas assim para quem está ouvindo, né? Para se questionar, será que eu tenho esse traço, eu desconheço a condição financeira? A gente sempre faz algumas perguntas do tipo, primeiro, você tem dinheiro para ajudar os outros? Né? Você tem, quando precisa, porque a gente quer ajudar os outros quando a gente quer. E eu vejo que não é muito por aí. Você tem que prestar assistência quando houver a necessidade. E aí, quando houver a necessidade, você tem condições de fazer isso? Esse é um primeiro ponto, né? Uma primeira questão. Outra questão que nós poderíamos fazer é se você tem o hábito de registrar as suas finanças diariamente. Outra pergunta, você investiu e participou de cursos sobre dinheiro? Em quantos cursos você já participou na sua vida sobre finanças, né? Uma outra pergunta, assim, você já leu livros sobre finanças, que é extremamente fácil. Hoje nós temos a aquisição de livros o tempo todo, nós temos facilidade online, internet, mas você sabe o mínimo, né, em relação às finanças para você autodominar o teu projeto de vida, a tua vida pessoal? Então, esse seria o primeiro ponto, o desconhecimento financeiro. E o segundo ponto seria as imaturidades emocionais, que também arrisco em dizer que nós temos um grande nível de analfabetismo emocional. Somos ainda muito dominados pelo nosso psicossoma, né? O que acarreta sérios prejuízos nas nossas condições financeiras. Né? Sim, aí me diga uma coisa, essa ideia de registrar diariamente os gastos, de que forma você sugere que seja feito isso? Numa cadernetinha, numa folha de Excel, o que é o mais prático para ela ter um certo continuismo e não se cansar, de certa forma, com o processo e não fazer? Então,
eu vejo que hoje nós temos disponíveis muitas ferramentas, né? E aí nós vamos ter que observar qual é a ferramenta mais adequada para cada consim. Então, tem pessoas que têm muita facilidade, por exemplo, com planilhas. Então, se ela fizer uma planilha, para ela é muito prático, ela vai trabalhar com a planilha e fica tudo bem. Tem outras pessoas que elas não têm facilidade com a parte tecnológica, então ela prefere uma caderneta, ela prefere um caderno, ela prefere um livro. Então, a ferramenta em si, ela é muito pessoal, né? O que vai demandar é qual é a tua facilidade com aquela ferramenta que você vai escolher. Entendi. E eu queria... tem uma expressão que é chamada conscienciosidade. Eu vi assim, até fiz uma busca, tem muito a ver com decoro, tem muito a ver com uma questão bem abrangente. Então, o que seria essa conscienciosidade, só que do ponto de vista agora financeira, e como que a gente pode aplicar isso? Mas você não responda agora, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, voltamos, estamos aqui com a Simone Zanella. Simone Zanella, ela tem um traquejo aí na área das finanças. A área das finanças é um dos pilares que a gente leva muito a sério com relação à programação existencial. Não tem como, porque a gente está percebendo aqui que o dinheiro, querendo ou não, ele é uma força e que se a gente não dominá-la, a gente acaba ficando escravo dela, né? Então, quer dizer, a gente perde a nossa liberdade, a nossa capacidade de esclarecer as pessoas, colocar o pingo nos is, ter uma liberdade, né, em que, inevitavelmente, a gente vive nesse mundo material, essas são as regras. Eu vejo que até os países, né, que foram chamados em um tempo atrás de socialistas ou comunistas, eles tinham dinheiro. É a coisa mais, assim, incrível essa, né? É que, tipo assim, o homem não abandonou a questão do vil metal em nenhum momento, em nenhuma condição humana, ainda. A gente espera, a gente imagina, a gente tem uma perspectiva que num futuro, talvez daqui uns 1000 anos, o planeta Terra a gente não precisa ter dinheiro, né? Porque as pessoas elas vão saber o que elas precisam fazer do ponto de vista do bem social, cada um vai ter o seu lugar na sociedade, mas isso daí é uma outra história, isso daí é futurologia. Mas hoje a gente não sai dessa, então nós falamos aqui, jogamos uma pergunta no ar. Então, Simone, o que seria essa conscienciosidade financeira? É bom o pessoal procurar o dicionário e ver o que significa. Então, André, conscienciosidade não é um termo muito utilizado no Brasil. Mas ele é muito conhecido pelos americanos, né? Principalmente a questão da conscienciosidade financeira. Então, ela foi uma pesquisa feita por psicólogos independentes, onde eles quiseram fazer uma identificação da personalidade humana. E dentro, eles chamavam isso de Big Five, né? Okay. Então, foram cinco traços que eles encontraram para a definição da personalidade humana que eram importantes para o processo evolutivo. 5 características. 5 características. Então, a partir dessas 5, está lá a conscienciosidade. E quando eu ouvi essa palavra conscienciosidade, para mim foi como se fosse uma senha, né? E aí eu disse, poxa, essa palavra é para mim. E aí eu peguei essa palavra, conscienciosidade, e trouxe ela para essa condição financeira, compreendendo o seguinte, o que é a conscienciosidade? É uma habilidade que toda consciência tem de autoplanejar e autorregular os próprios impulsos pessoais. Então, veja a importância disso dentro da condição de propósito e vida, né? Se você se desenvolve em nível de conscienciosidade, desenvolve esse autoplanejamento, acaba aprendendo a controlar e regular os próprios impulsos, há uma grande tendência a aumentar a sua renda. Ok. Né? Se você tem essa tendência a aumentar a sua renda, nós vamos caminhar numa direção melhor do propósito e vida, do pé de meia, desculpa, né? Vamos caminhar na direção do pé de meia, na nossa construção do pé de meia com maior facilidade. Agora, a nossa questão é a seguinte, você possui baixa conscienciosidade financeira ou alta conscienciosidade financeira? Né? Como é que você se encaixa nessa visão? Mas para a consciência intermissivista, eu vejo que é fundamental nós desenvolvermos essa habilidade. E como você sugere que a pessoa ela enxergue isso
na prática. Porque tem coisas assim, né, que a pessoa vai lá no supermercado, ela chega e fala, olha, eu acho que está precisando isso em casa, ela vai lá e compra. Então, ela acaba justamente criando um modus operandi, né? Uma forma de se levar. Porque ela vê, assim, basicamente no instinto, né? Muitas vezes o que que ela consome, o que está faltando. E ela sempre fala, olha, então já que eu estou aqui, eu posso pegar isso que é algo que vai ser útil. É, e tem outro processo que sai desse quadrado do campo, do dia a dia, e entra aquelas coisas que são objetos de desejo. Então, tipo, ah, não, eu vi Sim. uma blusa bonita, eu vi um sapato novo, eu vi lá que saiu um celular da última moda, tal, que dobra a tela. Então, quer dizer, que aí ela começa a sonhar e ver coisas que ela poderia fazer melhor até mesmo, que ela anda fazendo. Vamos imaginar lá que o cara, ele posta vídeos no YouTube e ele vê que aquele novo celular vai dar um ganho para ele. Só que ele não sabe muito bem se aquilo lá é, apesar de ser o processo do trabalho dele, se aquele custo que ele vai ter que desembolsar naquele momento está adequado para a situação dele no momento. Mas aí entra aquela história do impulso. E tem o terceiro caso, que é o impulso totalmente assim, da sedução do vendedor. Ela entrou na loja, a pessoa já joga aquelas ideias assim, Isso. ela não tinha uma necessidade, ele foi criada necessidades, né? Que foi uma terceira pessoa que acabou incentivando, vamos dizer assim, uma determinada compra ou uma venda dele, no caso. Então, como que você vê nesses casos que a pessoa, como ela se situa, ela se disciplina? Qual que é a saída? Olha, eu vejo que tem muitos modos, né? Mas o principal é você fazer uma. Você tem que fazer como é que eu vou chamar assim? Você tem que autocontrolar o teu holopensene, né? Você tem que definir aí, primeiro, em que ambiente que você está. Controlar o que você pensa. Controlar o que você pensa. Porque se você não treinar esse autodesenvolvimento pensênico, você tem sérias dificuldades e você vai entrar na questão emocional, né? A tendência ao descontrole emocional ela é muito grande. Agora, assim, quando nós falamos de conscienciosidade financeira, vamos dizer o nível máximo de conscienciosidade. O que seria uma pessoa, né, com nível máximo de conscienciosidade? Sim. Seria aquela que não cai fora do planejado. Certo. Então, ela segura, né, o processo dentro do planejamento. Ela destina já um valor que ela pode gastar em determinadas áreas. Exatamente. Então, veja bem, à medida que você entra nesse processo de planificação, a coisa começa a mudar. Agora, tem um detalhe que eu vejo que é fundamental aí, que é a questão do megafoco proexológico. Quando a consciência intermissivista ela toma consciência do megafoco proexológico, dificilmente ela cai nisso. Sabe, por mais que ela esteja, algumas vezes ela dá aquela vacilada, mas ela vai entrar no processo de autorreciclagem porque ela tem um motivo muito maior para isso. Então, eu vejo que a questão do megafoco proexológico ela é fundamental, unindo isso junto à conscienciosidade financeira, né? Uhum. E também a gente pensar, porque nós precisamos produzir alta renda, né? Então, a conscienciosidade ela vai te ajudar nessa produção de alta renda para que você tenha aquele fôlego que nós falamos anteriormente, né? Para te dar uma maior liberdade para você fazer os cursos, porque às vezes você foi lá no shopping e você gastou numa blusinha, gastou no sapato, você chega em casa e você percebe que, poxa, você podia fazer um curso para fazer uma reciclagem pensênica ou fazer uma reciclagem financeira, né? Então, essa observação no detalhe de onde você está investindo o seu dinheiro, isso é prioritário. Entendi. E seguindo essa linha, né? Como você identifica o custo financeiro de uma programação existencial num projeto de vida? Se nem sempre a gente sabe qual que é a nossa programação, ou melhor, o que eu preciso ter para realizar a minha programação? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, assim, né? Por a gente trabalhar com essa questão de finanças, eles perguntam muito sobre isso. Eu vejo que o primeiro ponto é se você não sabe, não conhece ainda a sua especialidade proexológica exatamente, né, como a gente vem pesquisando, nós temos uma instituição para isso, né? Nós temos a Apex disponível para isso. Agora, eu penso que existe um traço que ele é muito forte no intermissivista, que é a interassistência. E se você possui esse traço forte na interassistência,
eu penso que nós estamos muito mais próximos da ProEx do que no caminho proexológico do que nós estamos organizados financeiramente. Então, nós poderíamos trabalhar aí uma questão de lógica reversa. Se a gente pensar, eu não sei qual é a minha ProEx, a minha especialidade, mas eu posso calçar o meu financeiro para, né? Eu posso pensar que se eu organizar a minha condição financeira, e vou trabalhando conforme eu consigo, vamos fazer uma visão prática. No ano 2020, você sabe que cursos você quer fazer em 2020? Qual é a tua demanda? O que você está precisando exatamente? Ou você vai fazer qualquer curso, né? Então, começa por aí. Nós precisamos começar a observar qual é a lógica que existe entre você gastar o seu dinheiro e investir o seu dinheiro, né, dentro daquilo que você considera que faz parte da sua ProEx. Sim. Né? Então, basicamente, você acha que, de repente, a gente pode ter alguma intuição para esse processo? Porque, de repente, o que já comentaram foi o seguinte: muitas pessoas que trabalham com dinheiro, eles falam o seguinte: olha, de repente, eu quantifiquei o que eu precisava para fazer um determinado projeto. E aí alguém aparece oferecendo, pedindo um trabalho, pedindo que ela realize algo em que o resultado daquele trabalho vai ser exatamente aquela quantia. E aquela situação era uma situação extra. Ela não estava planejada. Ela entrou, ia aparecer aquele dinheiro no caixa que ela tinha calculado que seria destinado exatamente o valor que ela precisaria para aquele projeto. Entendi. Você vê que isso são indicativos? Isso acontece contigo? Como que acontece? Como você acha que acontece? Eu acho que isso é muito comum, sabe, André? Justamente pela nossa falta de planejamento financeiro, muitas vezes nós ficamos executando as situações que são urgentes e não executamos exatamente aquilo que é importante. Então, nós temos que prestar mais atenção naquilo que é importante. Né? Qual seria... agora, também, claro que se eventualmente aparece uma oportunidade para você e você está planejado financeiramente, não vai ter problema nenhum. Eu vejo que isso é que seria a visão positiva de qual seria um financeiro ideal que nós deveríamos ter. Um tipo de financeiro que te propense a atuar quando vierem as emergências, quando vierem situações inesperadas e que você possa dizer, olha, eu posso demandar esse valor para essa situação que surgiu, porque eu estou organizado para isso, né? Agora, se nós não temos essa organização financeira, aí fica complicado. Aí eu sugiro que a pessoa ela mantenha o planejamento dela, né? E observe aí daí qual seria o maior nível assistencial que ela iria promover durante o processo. Sim. É bem interessante, né, você falar isso, que a gente começa a ter uma visão assim mais profunda do papel das finanças no nosso dia a dia, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como no nosso dia a dia a gente conseguir gerar aquela reserva. E o que você faz do ponto de vista de aplicação ou uma disciplina que eu falo assim, não, aquela parte do orçamento ela é intocável, que ela é destinada ao futuro. Porque a gente basicamente não tem esse raciocínio. As pessoas elas têm uma visão do imediato, elas não pensam no futuro. Eu queria que você ajudasse a gente a trabalhar com essa ideia, mas você não fale agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Nós estamos aqui voltando para a entrevista, tema muito simples, né, de lidar, todo mundo aí sabe, tira de letra, pé nas costas, finanças, né? Então, todo mundo aí, nossa sociedade é rica, não é? A gente percebe que ela é rica, mas não sabe usar a sua riqueza. Então, nós deixamos aqui uma pergunta no ar com a Simone, que seria o seguinte: o que ela faz para acontecer esse separar, né, da massa do salário, do dinheiro, do dia a dia, não consumir tudo e poupar para o futuro? O que ela faz? Como planejar isso? Porque a gente sabe que o nosso processo cultural é gastar tudo que tem, né? Ou seja, estava comentando aqui nos bastidores com a Simone que para quem vivenciou a época da hiperinflação, quem não vivenciou, os seus pais vivenciaram, ou seus avós vivenciaram,
basicamente que o dinheiro, se você não gastasse logo, no final do mês você não conseguiria comprar o que você poderia no começo do mês. Então essa sensação da deteriorização do valor monetário do que você trabalhou, do seu suor, do seu trabalho, né, ali na moeda, isso criou um estigma na nossa população. Então a gente tem essa mentalidade do tipo, olha, aproveite agora, compre agora, porque a gente não sabe o preço da geladeira no mês que vem. Então, quer dizer, se você tem esse dinheiro e você não gastar agora e não materializar a geladeira, você pode não comprar a geladeira no próximo mês. Então, como que fica, Simone, essa ideia? Então, você já está trazendo a sensação da escassez, né? Que é um dos maiores medos da humanidade, porque à medida que ela começa a sentir, quando ela tem senso de escassez, ela já gera um sentimento de imediatismo e ela corre atrás para gastar tudo aquilo que ela tem. Eu vejo que o primeiro ponto aí, André, é a gente começar a pensar que tem que sobrar dinheiro. Você tem que fazer sobrar dinheiro. Se você ganha X, você tem que fazer sobrar dinheiro. Quanto? Nas pesquisas apresentadas por especialistas em finanças, eles sugerem de 10 a 20%, né, do teu salário, do montante que você recebe. Agora, eu vejo que tudo vai depender, se nós fizermos essa correlação com a nossa Proexis, você tem que fazer, Simone, estar com a tua planilha, né? Só brincando aqui, a gente vê que o banco, ele olha o contrário, né? Ele fala assim, olha, aquela família pode se endividar de 10 a 20%. Não é assim que o banco faz? O banco olha para a gente e fala, não, você tem uma linha de crédito que você pode, até seus 20% do seu salário, da renda familiar, né, investir em algo assim, eu te empresto dinheiro e você compra aquilo que você deseja e você fica assim, né? Tipo, atolado, né? E como que é essa situação? Porque é induzido. É induzido. Você aproveitar esse crédito. Inclusive tem um livro do Bauman, né? Que ele cita, é possível nós vivermos a ética num mundo extremamente consumista, né? Uhum. Então, eu acho fundamental o que você está colocando. Agora, assim, dentro dessa questão de nós termos essa reserva, né? De nós selecionarmos 10%, 20%. Às vezes é possível você reservar 40% do seu salário, mas o mais sério não é a quantidade em si. É você fazer essa correlação de acordo com a visão proexológica. Simone, né? eu só queria entender, então é possível uma vida sem pedir empréstimo? Então, tem uma coisa aí bem séria, André, sobre empréstimo e financiamento. Né? São coisas diferentes. Quando você chega num ponto de ter que pedir empréstimo, é um sinal de alerta. Você tem que ficar alerta, né? Porque alguma coisa está acontecendo. Ou é uma falta de planejamento pessoal, ou aconteceu algo inesperado, mas é um alerta. Agora, na questão do financiamento, nós podemos olhar para isso como muito positivo, porque às vezes tem muitos investimentos que são importantes fazermos e que vale a pena, né? E que você até ganha muito mais investindo naquela condição, naquele momento, para futuro, mas, né? por exemplo, isso a gente vê numa casa, visivelmente, que fala assim, uma casa, você acaba pagando ali uma mensalidade que é mais, às vezes, baixa do que aluguel. Mas se você, de repente, chegar e pensar no bem do consumo, um carro, a gente vê que o valor daquele carro, quando você terminar de pagar todas aquelas parcelinhas, não é o mesmo, não é mesmo? Então, E aí, como você encara? É um financiamento nesse caso ou é um empréstimo? Então, ou tá escondido isso o aí. empréstimo e, na verdade, é o lobo vestido na pele de cordeiro? Então, aí tem que se observar, né? Porque na questão da casa, por exemplo, ela é um passivo, ela não é um ativo. Ela vai te tirar dinheiro. Qual é o tamanho dessa casa que você quer investir, que você quer construir, que você quer... Né? Então, daqui a pouco você pensa que você está fazendo uma boa coisa para você e você pode estar entrando no mato. Até mesmo com relação à casa? Até mesmo com relação à casa. Porque se você... A não ser que você construa uma casa adequada em cima dos teus valores, né, adequados. Porque senão você vai lá e constrói uma mansão. Você vai ter que sustentar essa mansão mensalmente. Ou seja, um elefante branco. É, um elefante branco. Então, ela continua sendo uma situação, né, de passivo. Está perdendo dinheiro. A mesma coisa o investimento do carro. Você comprou hoje, tirou da agência, amanhã ele já não vale mais. Ou seja, você diria que essa conscienciosidade entra, inclusive, no financiamento da casa própria? Ah, você não tenha dúvida, né, André? Porque assim, ó, eu vejo, né, essa questão de casa própria, ela é muito importante se a gente pensar
tanto na questão praxeológica também, do próprio intermissivista. É uma segurança para nós. Aham. Agora, nós temos que pensar em que momento da nossa vida nós estamos prontos para executar isso. Né? Em que idade, em que momento. Claro que tudo vai depender da renda do indivíduo, dos projetos que ele tem, da condição profissional que ele apresenta. Tudo isso é levado em consideração. Certo. Né? Agora, você não é indicado, por exemplo, você investir num carro, um valor que passe mais de 10% do patrimônio que você tem. E às vezes a gente vê uma pessoa com um carro de 200 mil reais, né? Mesmo que seja parcelado, mesmo que seja financiado, não sei de que modo, né? E o processo financeiro dela não condiz, né? Fica ilógico aquela condição. É como Então, se a gente olhasse que os recursos indiretos que acabam necessitando para manter aquela condição exatamente. acabam comprometendo, Eles vão vamos dizer comprometer. assim, o todo do processo e ela não tem qualidade de vida mais. Exatamente. Então, como é que nós podemos planificar a nossa condição? Mas ninguém explica isso, de falar assim, 10% do capital que a pessoa já tem. Então, é importante a gente pensar nisso, né, André? Quem te ensinou isso? Então... Foi a vida ou... Olha, nós fizemos muito... Eu venho estudando finanças há mais de 17 anos, assim, é um tema que eu gosto muito, né? Uhum. Li muitos livros. E, assim, vários autores, cada um fala disso de um modo diferente. Certo. Agora, essa questão dos valores de investimento, nós temos que ficar atentos. Por exemplo, a casa própria, uma sugestão é que não comprometa mais que 20% da renda. Uhum. Porque senão, para pensar né, em todo um contexto, de 0 a 100%, você já comprometeu 30%. Porque a maioria tem que ter um carro para se locomover, né? Ou tem a visão do transporte, você também tem que investir nisso. Uhum. E mais 20% na casa. E aí você vai ter que manter ainda essas duas condições, né? Vamos colocar aí 50% do nosso salário comprometido com isso. E aí, os projetos de vida, todo o restante fica como, né? Então, é um ponto para avaliar. Ótimo, muito bom. Agora, nós estamos chegando meio que na nossa reta final e o que você gostaria de passar, né, que não foi falado? Por exemplo, teria a questão do gargalo financeiro. O que você acha que seria interessante a gente não deixar de tocar? Eu acho que essa questão do gargalo financeiro, né, até pelo momento que nós viemos acompanhando o mercado econômico mundial, né, a situação de vida das pessoas, as questões empresariais, elas vêm passando por um momento importante nessa questão do gargalo financeiro. Então, assim, eu coloco 3 situações importantes para quando uma consim ela se depara com um gargalo financeiro. A primeira situação que eu coloco é parar de gastar. Mas é um parar de gastar com lucidez, com consciência, né? Porque o que acontece? O que você quer dizer isso? Então, troca as palavras, porque, tipo, a pessoa tem que comer, a pessoa tem que, né, a pessoa tem que pagar a conta de luz, então, quer dizer, o que você está querendo dizer parar de gastar? Então, ela olhar para aquilo que é prioritário na vida dela, né? A sobrevivência básica, ela é prioritária, mas aí nós temos que olhar de uma visão um pouquinho mais macro, né? Fazendo essa correlação de novo com o nosso projeto de vida. Mas eu te pergunto o seguinte, nossa classe média, ela está sendo, ou classe baixa, ela está meio que sendo estimulada, por exemplo, viagens. Não, você parcela muito pequenininho, mas você merece, você trabalhou o ano inteiro. É justo. É justo, é merecido. Você com a sua família, na época de férias, você curtir um pouco. Então, e vai ser um valor que, tipo, isso pode ser prioridade. Vamos dizer assim, a pessoa está estressada, ela já está, vamos dizer assim, precisando espairecer. E aquilo parece que é necessário para a saúde dela. Como sai dessa? Então, André, esse é o exato ponto que eu venho assim, observando em relação às pesquisas sobre finanças. A grande maioria dos especialistas colocam que você não precisa cortar o cafezinho, que você não precisa cortar, né, o lazer. Bobagem. Olha, eu vou ser bem sincera para você. Eu vejo que nós temos que ter consciência e parar de gastar. O cara, para sair do gargalo, às vezes, se for um gargalinho, ainda tranquilo, ele sai com rapidez. Mas se for um gargalão, ele tem uma tendência,
ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que dedicar, ele vai ter que persistir na reciclagem. Então, o primeiro passo seria ele realmente parar de gastar. Se ele tiver que fazer uma viagem de lazer, ele que faça uma viagem onde ele não tem gastos. Se ele tiver que ir para o salão de beleza, então tá, ele vai fazer a unha no salão, custa lá R$ 50. Quanto custa um vidro de esmalte? E isso não é sovinice, né? Não é mesquinhez. É você pensar que com um vidro de esmalte, você faz 5 vezes a sua unha. E no salão você faz paga R$ 50 para R$ 5 em um vidro de esmalte. Uhum. Então aí você começa a pensar o seguinte, eu estou dentro de um gargalo. Eu não estou falando aqui para quem não está num gargalo. Entendi, ou seja, né? São ações que eu tenho que tomar quando há uma necessidade. Exatamente. Então, se você está dentro do gargalo, primeiro ponto, parar de gastar com aquilo que não é prioritário. Uhum. O segundo ponto que eu vejo é você se tornar uma consciência geradora de dinheiro. Aí eu acho que é o ponto mais crítico. Como é que a pessoa vai fazer, né, para ela se tornar uma consciência que gere dinheiro? Porque ela tem uma demanda que ela já gastou, que já está uma dívida, né? E ela precisa gerar mais dinheiro do que aquilo que ela tem que pagar. E ainda ela tem que gerar para sobrar. Se nós pensarmos ainda do ponto de vista proexológico, ainda nós vamos ter que nos reorganizar pensando na questão proexológica. Uhum. Então, nós temos que reavaliar a condição profissional. Se ela está contente, se ela está rendendo aquilo que você precisa. Você tem que avaliar se você precisa buscar uma renda extra. Né? Então, aí tem vários fatores que você tem que levar em consideração. Mas é importante você pensar em ser gerador de dinheiro, né? Tem aquele programa, né, Me Poupe, você já viu? Já vi, da Natália Arcuri, né? Então, ela é ótima porque ela sempre traz alguns parâmetros e um deles é essa questão da renda extra. Sim. Só que o que as pessoas geralmente têm dificuldade é como gerar essa renda extra, né? Olha, André, nós temos muitas alternativas, assim, porque eu vejo que o que nós temos que fazer é aproveitar o nosso momento, aproveitar a nossa vida, aproveitar as pessoas, aproveitar as oportunidades. Porque eu me lembro quando eu trabalhava há um tempo atrás numa empresa e o salário não era de acordo com o que eu precisava. O que eu fazia? Eu fui descobrir uma alternativa. No caso, eu fui buscar uma empresa, uma indústria de lingeries, e eu trabalhava com uma renda extra ganhando fora de horário. Então, eu ia para o trabalho e eu levava. Eu ia visitar um amigo, eu levava. Né? Então, hoje nós temos... Eu dei esse exemplo porque foi o que eu passei. Ou seja, você caçou alternativas. Alternativas, mas hoje nós temos muitas alternativas. Né? Isso aí é até para, vamos dizer, para aproveitar a nossa ociosidade. Sim. Isso é fundamental. E o último qual que é? Isso, o último item... O grande final. Eu coloco assim, é fazer um planejamento de vida proexológica. Então, o primeiro, parar de gastar, ser uma consciência geradora de dinheiro e fazer um planejamento proexológico. Porque eu vejo que nós temos, às vezes, né, eu avalio por mim, eu tinha muito a visão proexológica, mas eu não tinha o planejamento de vida proexológico. Que eu acho que são coisas diferentes. E o que você chama atenção nisso? Eu chamo atenção porque à medida que você faz uma planilha, compreendendo exatamente qual é o custo da sua Proexis, você tem condições de saber quanto você vai gastar para a Proex, quanto você vai gastar na vida pessoal. E aí você fica mais tranquilo para você fazer tanto a superação do gargalo, quanto para você entrar na execução do seu processo proexológico. Muito bom. Olha, agradecemos a sua participação. Só que você não vai embora, que hoje nós vamos fazer algo, nós teremos o bloco Proexis no Mundo, e nós vamos aproveitar e fazer aqui um VaptVupt contigo. Por quê? Porque para quem já acompanha o nosso programa, sabe que a Simone, ela já mandou aqui para o ar anteriormente uma visão de Proexis no mundo, e agora a gente tem a oportunidade de fazer o tira-tema, de ver com o passar do tempo que mudou. Vamos então a essa reflexão? Vamos à vinheta? Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Estamos aqui, quem está acompanhando desde o início é a Simone Zanella. Quem puder acessar o nosso material ali na Apex e no YouTube, ver todos
as cápsulas do tempo que nós deixamos disponíveis lá, que todas essas sessões a gente deixa lá para vocês poderem estudar com o tempo. Por quê? A gente quer fazer um banco de dados da visão de ProEx, de programação existencial, de projeto de vida que as pessoas têm. E aí nós já fizemos com a Simone. E ela vai fazer uma atualização para a gente. Então, Simone, vamos lá. O que mudou daquela vez que você fez o vídeo, mandou para a gente, para hoje? Então, André, a mudança principal que eu percebi foi que no início eu me concentrava um pouco mais nos meus trabalhos interassistenciais, observando mais um trabalho dentro da instituição, né, promovendo aquela assistência com viagens naquela direção. Hoje eu percebo que eu tive que mudar um pouco a visão proexológica para a escrita. Então posiciona pra gente do princípio, para quem não te conhece. Tá. Quem é você? Como Tá. faz o passo a passo? Tá, joia. Então eu sou Simone Zanella, eu moro em Chapecó, né? Mas sou voluntária da instituição da Ectolab, Policom Santa Catarina. E nós viemos, e eu venho há algum tempo trabalhando a Conscienciologia desde 2014. Em 2014, eu conheci a Conscienciologia através de um amigo. E esse amigo, quando me apresentou a Conscienciologia, foi um susto, né? Porque eu estava com uma visão totalmente dispersa em relação às ideias que são apresentadas hoje. Então, a partir daquele momento que eu conheci a Conscienciologia, eu entendi que aquilo era para mim, né? Existia algo para mim, era mais forte do que eu. E aí um dos traços que eu percebi que era muito forte em mim era a autoconfiança, a persistência e a autoconfiança. Então eu não entendia exatamente no início o que é que eu tinha que fazer. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que nem sempre nós já sabemos essa linha proexológica, mas aquilo era tão forte para mim que eu fui executando os projetos, né? De acordo com a necessidade até dos próprios amparadores, porque a gente sente um amparo imenso quando você se dedica e tem uma intencionalidade sadia. E aí nós formamos um grupo de voluntários, né, que hoje está trabalhando na Policom Santa Catarina, e que agora esse próprio grupo ele já tem uma certa autonomia, ele já tem condições de se trabalhar, e aí até possibilitando essa liberdade para a gente continuar o processo, né, na ProEx, agora mais em cima da escrita, mais em cima de outros projetos também. Ainda dando sustentação para o grupo, mas conseguindo avançar na escrita. Muito bem, excelente. E tem alguma questão de futuro que você observa, assim, em termos de ProEx? Eu tenho. Se puder abrir para a gente, fica à vontade. Tá, assim, tem duas situações que eu vejo que me chama a atenção pelo sentimento que eu tenho, né? Que é algum trabalho com a própria Consecutivos em relação à seriexologia, né? E estudo das vidas consecutivas, personalidades consecutivas, sim. E também vejo essa questão proexológica com a questão de finanças. Então, esse passo agora com as finanças é uma segunda etapa, né? Então, isso já é novo para mim agora em relação ao vídeo anterior. Então, eu preciso aprofundar nessa questão agora das finanças para contribuir com a humanidade dentro desse contexto, né? Dentro dessa interassistência, para daí eu caminhar num futuro aí, eu não sei de que modo ainda, eu não entendo, eu só sinto, né? E também pode ser que modifique, né, André? Pode ser que no decorrer eu perceba outras entradas, como eu não percebi essa questão das finanças, pode ser que eu venha perceber mais para frente outras possibilidades. Excelente, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, André. E volte sempre. Obrigada, André, foi um prazer. Eu que agradeço. Me perdi tudo. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, voltamos aqui novamente. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Nós tivemos aqui a nossa entrevista falando com a Simone, falando de finanças e o projeto Propósito de Vida. E a nossa pergunta que nós deixamos no ar foi: então, olhando o processo da avaliação métrica da sua própria personalidade, que é conscienciometrologia,
Considerando então que a teoria que tem campos de forças existenciais, que são às vezes a favor ou contra a gente. Então você quer realizar alguma etapa, materializar algo produtivo, e tem coisas que favorecem você chegar naquele objetivo, tem coisas que atrapalham. Então, dentro do ponto de vista das forças correspondente aos traços faltantes da sua personalidade, aquilo que você não tem ainda, né, tipo um traquejo, mas você pode adquirir, qual que seria então esse tipo de campo de força existencial? Bom, a resposta seriam forças favoráveis. Por quê? A gente observa que na vida nós somos instigados a desenvolver certas competências, não é verdade? Então, quando a gente pensa numa programação, num projeto de vida, é possível admitir em que a nossa vida ela foi planejada a ter desafios e superações. E com essas superações, nós vamos conseguir traços que nós não tínhamos antes. Então, por exemplo, falamos hoje das finanças. Pode ser que nenhuma outra vida você teve que pensar nesse assunto. Vamos imaginar que você ali, olhando a época medieval, na época medieval, você vivia para ter um prato de comida. Então, se você era lá que estava no campo, trabalhando, cuidando do seu dia a dia, você enchendo o bucho, você estava tranquilo. Agora, do ponto de vista lá da monarquia e tudo mais, tinha o processo da ostentação e tudo mais, onde que a pessoa, ela nem pensava em dinheiro, basicamente. Mas hoje em dia você é obrigado a desenrascar, né? Você é obrigado a se virar nos 30. E olhando isso, você está desenvolvendo competências. Então existem forças que, apesar de você sentir um desconforto, essas forças elas te levam à evolução. E é por aí. Gostaram, pessoal? Então, agradecemos a presença de vocês, o acompanhar. Indiquem para os colegas, amigos do nosso programa, que está sempre nessa faixa de horário, entre 1 da tarde e 2 horas, a 10 minutos. E contamos com vocês no próximo final de semana, aqui no nosso programa Projeto de Vida. Até sábado que vem e bom final de semana. Come on, come on. Você ouviu na Rede Comunitária